Ela não sabia. Mas naquela manhã, quando o sol ainda se escondia atrás das nuvens, um coração a observava de outro lugar. Não batia mais, mas ainda pulsava nela. Era o coração de Thor, o cão que crescera com ela desde os 12 anos e que aprendera a entender o som do seu choro, antes mesmo que ela soltasse a primeira lágrima. Thor se fora num dia de chuva fina, um daqueles dias que parecem apagar as pegadas deixadas no quintal. E naquele instante, algo dentro de Lívia também se apagou. Meses se passaram, mas a casa continuava cheia de silêncios. O tapete onde ele dormia, a tigela de água que ela não conseguia jogar fora, o cheiro que às vezes parecia voltar do nada, como se o ar ainda o reconhecesse. Lívia tentava seguir, mas toda tentativa parecia falhar diante de um eco, o eco de algo que não se encerra, porque não nasceu do corpo, nasceu do vínculo. E vínculos, às vezes, nem a morte consegue quebrar. Até que uma tarde, seu marido Rafael chegou com um olhar tímido. Eu acho que está na hora de irmos ao médico. Lívia, distraída, respondeu. Por quê? Ele sorriu. Um sorriso que parecia conter algo guardado há semanas. Porque talvez não sejamos mais só nós dois. No consultório, o ar tinha cheiro de álcool e esperança. A médica pediu que Lívia deitasse, e o silêncio da sala foi interrompido pelo som suave da máquina do ultrassom. E ali, numa tela cinza e tremida, um pequeno ponto piscava. Um coração. O primeiro sinal da vida que crescia dentro dela. Mas foi o que veio a seguir, que mudaria tudo. Enquanto observava o monitor, a médica franziu o senho. Não por preocupação, mas por surpresa. Na imagem, ao lado do embrião, havia algo que parecia a silhueta de um focinho, um contorno tão nítido que até a médica, sem perceber, sorriu. Parece... Ela hesitou. Parece um cachorrinho, não acha? Lívia gelou. Seu corpo inteiro parou. Ela olhou fixamente para a tela. E sim, ali estava. O focinho alongado, as orelhas, até o pequeno formato de uma pata dianteira, como se algo, ou alguém, a estivesse protegendo. Rafael riu nervoso. Deve ser só uma sombra, amor. Mas Lívia sabia. Ela sentiu. Naquele instante, um arrepio percorreu o mesmo caminho onde Thor costumava encostar o focinho quando pressentia que ela estava triste. A médica prosseguiu o exame, mas Lívia já não ouvia mais as palavras. O som do ultrassom parecia distante, como se um outro som se sobrepusesse em sua mente. O som de patas correndo em grama molhada. E dentro dela algo dizia: eu voltei. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Deitou-se abraçada à almofada preferida de Thor e sentiu um cheiro leve de terra molhada. Mas o quarto estava limpo. Ela fechou os olhos e viu um campo, um sol dourado e Thor parado diante dela com o mesmo olhar de quando partiu. Ele não corria, apenas a observava, como quem sabe que o tempo certo ainda não chegou. Você não foi embora, não é? Ela sussurrou. O silêncio respondeu com um vento suave. E naquele vento, ela sentiu uma certeza antiga, dessas que não precisam de prova, porque falam direto ao coração. Os dias seguintes pareciam envoltos em uma névoa. Lívia fazia tudo o que sempre fazia, mas com a sensação de que alguém caminhava ao lado dela, invisível, silencioso, presente. Às vezes, ao acordar, ouvia o som de uma respiração perto do rosto. E quando abria os olhos, nada. Apenas a cortina leve se movendo como se algo tivesse acabado de sair dali. Rafael dizia que eram os hormônios, as emoções da gravidez. Mas Lívia sabia que havia algo mais, algo antigo. Certa tarde, enquanto arrumava a caixa onde guardava as coisas de Thor, encontrou uma coleira antiga,
o metal frio, gasto e a plaquinha com o nome dele gravado. Thor, guardião da Ellie. Rafael sempre brincava com aquilo. Guardião da Ellie devia estar escrito Dona! Mas Thor nunca foi um cão comum. Ele parecia entender o que ninguém mais entendia. Era como se tivesse nascido apenas para cumprir uma missão, ficar ao lado dela. Naquela noite, Lívia sonhou com ele de novo. Dessa vez, Thor corria em um campo aberto, mas atrás dele havia uma criança, um menino pequeno, de uns 3 anos, rindo e tentando alcançá-lo. Thor parava, olhava para trás e abanava o rabo com paciência, como quem protege o primeiro passo de alguém que ainda está aprendendo a andar. Quando Lívia acordou, sentiu o coração disparado. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e escreveu. Thor prometeu voltar, e quando voltar, será para proteger meu filho. O tempo passou, e o ventre de Lívia cresceu como quem guarda uma estrela. Mas o que realmente crescia dentro dela era a sensação de que o bebê não estava sozinho. Durante os ultrassons seguintes, sempre havia aquele mesmo detalhe. Uma forma, uma sombra. Às vezes parecia sumir, outras reaparecia, como se brincasse de se esconder. A médica chegou a brincar. Parece que o bebê tem um amiguinho espiritual, viu? Lívia sorriu, mas as lágrimas vieram antes da risada. Ela sabia que as coincidências eram muitas. O dia em que descobriu a gravidez era exatamente 1 ano após a morte de Thor. E a data provável do parto coincidia com o dia em que ele foi adotado, 13 anos antes. Ninguém planeja esse tipo de sincronia. Essas coisas não são escritas no calendário, são escritas em outro lugar. Uma noite, enquanto olhava para o céu, Lívia falou em voz baixa. Se for você, Thor, me dá um sinal. Me mostra que realmente é você quem voltou. E o vento soprou forte. A janela bateu. Um porta-retrato caiu no chão. Era uma foto antiga. Nela, Lívia segurava Thor filhote e atrás dela, no reflexo do vidro, uma mancha de luz formava. A mesma silhueta que aparecia nos ultrassons. O mesmo focinho, a mesma forma de orelha. Lívia ajoelhou-se. Chorou, mas não de medo. Era como se o coração reconhecesse o que a razão ainda duvidava. Meses depois, em uma madrugada silenciosa, ela sentiu a primeira contração. Rafael correu, nervoso, tropeçando nas chaves e na mochila da maternidade. Mas Lívia não gritava. Ela apenas olhava para a janela e tinha certeza. Ele estava ali, sentado, deitado ao pé da cama, como antes. Thor, o guardião. No hospital, o trabalho de parto foi longo. Horas de espera, horas de silêncio. Até que, de repente, um som cortou o ar. Um choro, um primeiro respiro. E quando colocaram o bebê em seus braços, Lívia viu algo que lhe tirou o fôlego. O menino nasceu com uma pequena mancha no peito, em forma de meia-lua. No mesmo lugar onde Thor tinha uma mancha de pelo branco. Ela olhou para Rafael e ele, com os olhos marejados, apenas disse: "É ele, não é?" Lívia sorriu e abraçou o bebê com força. Ele nunca foi embora. O nome escolhido foi Kael, que significa guardião dos céus. E conforme os meses passavam, pequenas lembranças voltavam, mas agora em gestos. Kael, ainda bebê, fazia um som estranho antes de dormir. Um ronronar leve, idêntico ao som que Thor fazia quando deitava ao lado dela. Ele também virava a cabeça da mesma forma quando ouvia música, e tinha o hábito de encostar o rosto nas mãos dela, no mesmo gesto que Thor usava para confortá-la. Lívia nunca falou isso publicamente, nem mesmo à família. Mas às vezes, quando Kael dormia profundamente, ela via por um segundo a sombra de um cachorro deitado aos pés do berço. Um contorno de luz leve e protetor, como um eco de amor que se recusa a desaparecer. Thor cumprira a promessa. E agora,
Em um corpo diferente, reaprendia o que sempre soubera: amar, proteger, esperar o momento certo de lembrar quem ele fora. O som do vento parecia diferente naquela manhã, mais lento, mais cheio de algo que ela não sabia nomear. Laura estava sentada na varanda, com um cobertor azul sobre os ombros. O mesmo cobertor que envolvera Thor nas últimas horas de vida. Fechou os olhos, inspirou o ar frio e, por um instante, ouviu passos. Não eram passos humanos, eram leves, compassados, conhecidos, o tipo de som que o coração reconhece antes mesmo do ouvido. Ela sorriu, sem abrir os olhos, e o vento parou. Silêncio. Quando abriu as pálpebras, viu Miguel sentado no chão da varanda. Ele desenhava algo com giz branco, um círculo, e dentro dele, um rastro de patas pequenas. "Olha, mamãe", ele disse com naturalidade. "É o caminho do Thor. Ele vem me ver quando você sonha com a luz." Laura sentiu um arrepio correr dos ombros até os dedos. "Quem te disse isso, amor?" Miguel levantou os olhos tranquilos, cheios de um brilho impossível. "Ele me contou. Disse que veio antes de mim para cuidar de você e que agora, quando eu cheguei, ele pode descansar." Aquela frase não soou como algo que uma criança diria. Soou como algo que a alma lembrava. O vento soprou de novo. E um perfume sutil, o mesmo cheiro de terra molhada que Thor deixava ao voltar das caminhadas, preencheu o ar. Laura sentiu o tempo parar. Tudo ficou suspenso. A luz, o som, a respiração. Foi então que ouviu, baixo, quase dentro dela: "Você me prometeu que eu nunca ficaria sozinho." O coração dela se abriu em lágrimas silenciosas. Aquele sussurro não vinha de fora. Vinha do amor que ainda pulsava. O amor que atravessou a morte. Laura se ajoelhou diante do filho e o abraçou, com a mesma intensidade com que um dia abraçara Thor. Mas agora, tudo era um só: o cão, o filho, a alma. O tempo se dobrou. E por um instante, ela sentiu as duas presenças fundidas, como se o velho guardião apenas tivesse mudado de corpo. A promessa estava cumprida. Silêncio. A respiração dela se acalmou. O sol atravessou as nuvens e pousou no rosto de Miguel. Um raio dourado, quente, sereno. Laura olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada por voltar." E o menino respondeu, ainda olhando para o nada: "Eu nunca fui embora, mamãe." Ela sorriu e chorou, mas eram lágrimas de paz. O vento soprou de novo e a cortina da varanda se moveu suavemente. 3 toques breves no vidro, como quando Thor pedia para entrar. E foi ali, entre o silêncio e a luz, que Laura entendeu o verdadeiro sinal. O amor nunca se perde. Ele apenas muda de forma. Às vezes, volta em um corpo novo, com os mesmos olhos, com o mesmo coração, com a mesma promessa. O tempo passou, Miguel cresceu e o vínculo entre eles sempre teve algo diferente. Ele parecia saber quando ela estava triste. Parecia adivinhar o que ela precisava ouvir. E às vezes, dormia ao pé da cama, como Thor fazia. Nos aniversários, pedia o mesmo bolo de chocolate. E nas tardes de chuva, se deitava no mesmo canto onde o cão costumava descansar. Certa noite, já com 5 anos, ele perguntou: "Mamãe, quando a gente ama alguém muito forte, a gente pode voltar para perto dele, né?" Laura o olhou, emocionada. "Sim, meu amor, porque o amor sempre encontra um caminho." Miguel sorriu, encostou o rosto no dela e sussurrou: "Então eu nunca mais vou te deixar." Ela sentiu, naquele instante, o eco de uma vida inteira e soube, no fundo da alma, que o guardião não tinha ido embora, apenas voltado,
O quadro do ultrassom ainda estava lá, pendurado na parede do quarto. Mas agora não era apenas uma lembrança, era um símbolo. O pequeno vulto luminoso ao lado do bebê, aquele que os médicos chamaram de artefato técnico, era o mesmo sinal que a acompanharia para sempre. Porque todo amor verdadeiro, um dia, encontra o caminho de volta. E quando isso acontece, nenhum adeus é definitivo. Anos depois, quando Miguel completou 10 anos, eles foram visitar o campo onde Thor foi enterrado. A terra estava coberta de flores silvestres. Laura se ajoelhou, colocou as mãos sobre o solo e fechou os olhos. O menino ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Então disse baixinho: "Ele disse que está feliz e que me deixou um presente." Laura abriu os olhos. "Um presente?" Miguel apontou para o chão. Ali, entre as flores, estava uma pequena pedra em forma de coração, exatamente igual a que Thor costumava segurar com as patas quando filhote. Ela chorou. Miguel sorriu. E naquele instante, Laura entendeu que a alma de Thor não estava apenas em Miguel. Estava em tudo, na terra, no vento, na memória, no amor. Porque o amor é a única forma de eternidade que o tempo respeita. E quando ele promete voltar, ele volta. Sempre.